Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Som e imagem, ok. Ó, lembrando aqui, último dia de live, último dia do sorteio aqui. Então, para quem está participando, posta aí pra gente, ó, hashtag Maratona Diabetic, que no final do vídeo aqui eu vou fazer o sorteio, tá? Para quem postou nas 3 lives, né? Eu vou fazer o sorteio, já até selecionei aqui os comentários das outras, da segunda e da terça. Vou copiar aqui no final comentários da quarta e para fazer o sorteio aqui. Tá ok, pessoal? Áudio ok, beleza. Então, pessoal, aí vão postando para poder participar do sorteio, tá? Vendo aqui, Isaías na área, beleza. Isaías faltou ontem, mas chegou cedo hoje, foi o primeiro a chegar. Grande Guilherme na área, Felipe, Ricardo Luiz, Jorge Antônio, Daniel, Cícero, grande Cícero, que estava sumido, Cícero. Acho que você estava nas lives, né? Acho que a gente tem conversado no WhatsApp. Jonas, Leandro, Engenheiro João Bosco na área, Murilo, Paulo, beleza aí, pessoal? Renan, todo mundo na área, Aleph, Lúcio, show de bola, Jeremias, Fernando. Beleza, pessoal, eu já vou entrando aqui no conteúdo, tá? Só para comentar que hoje nós vamos ter, né, vou mostrar um exemplo de redução de armadura em pilar, mostrar uns exemplos bacanas aqui. E hoje é uma coisa mais prática, tá? Ontem o conteúdo tinha uma carga teórica por trás muito pesada, hoje é um conteúdo bem mais light. E continua aquilo, coisa que você vai poder pegar e aplicar nos projetos amanhã, tá? Se tem um projeto que você está fazendo, está parado na sua mesa, são coisas que você já vai poder verificar segundo essas questões que nós vamos levantar aqui hoje, se elas estão acontecendo no seu projeto, e você já vai poder utilizar os conceitos aqui para poder aplicar, para tentar otimizar o projeto ou para evitar algum erro de consideração do programa, tá? A live de hoje é com os cálculos que o Weberic não faz, né? O que ele não faz automático, né? Aquilo que ele não faz você pode pegar e já mandar direto para a obra. Que você tem que, muitas vezes, ou editar alguma coisa dentro do próprio programa e mandar ele recalcular, ou que você tem que calcular por fora e editar o resultado mesmo, tá? Então, vamos ver aqui. Deixa eu ver se chegou. Já tem bastante gente aqui, né, postando. Júlio Menezes na área, Guilherme Coelho, Gabriel, pessoal chegando. Não esquece, pessoal, de postar a hashtag Maratona Diabetic para participar do sorteio, tá? O sorteio vai ser aqui no final da live, ok? Então, vou entrar aqui já no conteúdo. Primeiro tem a ver com o comprimento de flambagem do pilar, tá? Isso aqui também de novo aqui do projeto do Roberto. Eu estava até comentando dessa situação aqui lá no grupo de especialista em Weberic, tá? Estava comentando com o pessoal lá, que é uma situação que a gente observou aqui no projeto do... Não precisa nem abrir aqui, né? O projeto do Roberto que a gente está fazendo, ele está fazendo e eu estou dando uma consultoria aqui em alguns pontos, né? Aí ele achou que tem uns pilares aqui que estão dando muito aço. O que a gente pode fazer é justamente esses pilares aqui da divisa, né? Que eles só são pilar de muro, né? Eles não participam do prédio, né? Eles têm uma seção mais esbelta também por conta disso, eles têm menos carga, mas eles estavam dando muito aço, né? E um dos motivos é justamente o pé direito aqui, né? Opa! Pé direito aqui mais alto, né? Aí a gente estava trabalhando aqui em cima disso. Aí eu comentei no grupo porque é um conteúdo que ajuda a otimizar os pilares, tá? Só que não estava no meu curso de otimização de pilares. Eu até cheguei a fazer uma live uma vez para os alunos do curso de especialista em Weberic falando a respeito, mas eu não incluí no curso de otimização de pilares, vou ter que incluir aqui também. Essa versão aqui, tá, gente? Vocês estão vendo que envia em nível diferente. Isso daqui é porque era uma versão mais antiga, tá? Que tinha alguns outros probleminhas que a gente corrigiu também, que são os probleminhas que a gente vai ver nessa live. Então, aqui tem, sabia que tem nível diferente, precisa? Não precisa, porque essa aqui é uma versão preliminar que a gente estava fazendo, tá? Esse aqui depois ficou rebaixado todo mundo no nível só.
Mas a questão aqui é esse pilar, né? Pilar 38. Vamos abrir aqui o pilar 38. Aqui. Ele tá com 6 barras de 10 aqui. Na verdade eu tinha usado... Calma aí. Eu acho que eu processei o arquivo errado. Não, peraí. Calma aí. Nossa. Eu processei o arquivo errado, não tem problema não. Mas vamos seguir aqui que o raciocínio vai ser o mesmo, tá? Aqui a norma tem um item, que é isso aqui, ó. Do comprimento, do cálculo do comprimento equivalente do pilar, né? Ela diz que o comprimento equivalente, que seria o comprimento de flambagem do pilar, ele é o menor entre esses dois valores aqui, ó. O L, essa medida aqui, é a distância entre o eixo da viga do andar de cima e o eixo da viga do andar de baixo, né? Na verdade, não necessariamente da viga, né? É o elemento que está travando o pilar por cima. Pode ser uma viga travando ou uma laje travando. Então, a gente tem aqui um elemento travando a viga no topo e um elemento travando a viga na base, né? No caso aqui da figura, os dois são vigas. Então, a distância do eixo do elemento de travamento, do topo do pilar, até o eixo do elemento de travamento da base do pilar vai ser L. Tá? Então, aqui do eixo da viga de cima até o eixo da viga de baixo, L. E a outra medida é L0 mais H, né? O L0 é a distância de face a face, né? Do fundo da viga superior até o topo da viga inferior, né? É o L0, distância de face a face, mais o H, né? O H aqui é a espessura do pilar na direção que a gente está analisando, né? Então, o comprimento equivalente que nós vamos utilizar vai ser o menor desses dois valores. O Eberic, ele só pega esse valor de baixo aqui, não pega o de cima, tá? Então, teoricamente, ele ficaria fora de segurança. Mas aqui, que na verdade o que o Eberic pega é essa distância aqui, ó. Ele pega o pé direito estrutural, né? Do piso, é a distância de piso a piso que ele pega. Aí não pega a distância de eixo a eixo. À primeira vista pode parecer que é a mesma coisa, mas não é, tá? Por quê? Vamos ver aqui. Aqui no andar de cima, a viga tem 70, né? Aqui no andar de baixo, a viga tem... Deixa eu botar 40 aqui, que eu tava... A viga otimizada tinha 40, eu acabei processando aqui errado, mas vamos lá. A viga aqui embaixo tem 40. Então, quando a gente vai no desenho aqui, o que a gente notaria? Aí, aqui vamos colocar os níveis também, né? Esse pavimento aqui é o pavimento fundação aqui. Os níveis estão aqui. Deixa eu mostrar o exemplo aqui. O pé direito que ele está considerando na direção P 426 na H396. Que pé direito é esse? Do nível baldrame, do nível garagem até o nível baldrame, a altura é 3,96 m. E tem mais 0,30 do baldrame até a fundação, tá? Então aqui, dessa laje aqui até o nível desse baldrame tem 3,96 m, tá? Desse baldrame aqui até a viga do andar de baixo tem mais 30 centímetros. Então, na direção maior do pilar aqui, a distância de piso a piso, né, do topo dessa viga até o topo dessa viga de cá é 3,96. Nessa direção aqui, a distância do piso aqui, do topo da viga até o topo da viga aqui embaixo vai ser o 3,96 mais o 30. Tá, vai ser 3,96 aqui mais 30, ok? Vai ser esses dois aqui. É justamente o que o Eberic considerou aqui, ó. 3,96 mais 30 dá 4,26, então esse aqui é o pé direito, é o comprimento equivalente, né? Que o Eberic considerou na direção de menor inércia, e na direção de maior inércia considerou 3,96.
porque ele pega a distância de piso a piso. Então, aqui, se a gente pegar na direção menor, né, aqui seria na cota 4,26. E aqui está na cota 0. Esse nível aqui está na cota 0. E o Weber pega essa distância aqui, ó, de topo de piso a piso. Então ele pegou 4,26 como se fosse o comprimento de ancoragem, comprimento equivalente do pilar, né? Só que o certo seria pegar de eixo a eixo. Essa viga aqui em cima tem 70 centímetros de espessura, né? Então, essa distância L0 aqui, ó, vai ser o quê? Vai ser essa distância de piso a piso, 4,26, menos a altura da viga, que é 70. Então, 4,26 menos 70 vai ser 3,56, né? Então, aqui, essa distância L0 aqui vai ser 3,56. Tá? O L0. A distância de eixo a eixo vai ser o L0, o L vai ser o L0, que é essa distância aqui, mais metade da altura da viga do andar de cima, mais metade da altura da viga do andar de baixo, certo? Então, vai ser aqui o 3,56. A viga do andar de cima tem 70, vai ser metade, que vai dar 35. A viga do andar de baixo que tem 40. Deixa eu considerar 50, que é o valor que já tinha aqui, que o Weber já estava considerando, né? Senão eu fico mexendo, não dá certo. Aqui vai ser... Aqui embaixo tinha 50, vai dar 25. Então, vai dar aqui mais 0,25. Então, a distância de eixo até eixo vai dar aqui 4,16, né? Então, aqui vai dar 60, 4,16. Então, o que eu estou querendo mostrar com isso? Que a norma fala em pegar a distância de eixo a eixo. Do eixo da viga de cima até o eixo da viga de baixo. O Weber pega a distância de piso até piso. Quando a viga do andar de cima é igual à viga do andar de baixo, os dois valores vão coincidir. Quando as vigas têm alturas diferentes, né, não vai ter essa coincidência. O valor vai mudar. Nesse caso aqui, como a viga do andar de cima foi maior que a viga do andar de baixo, o L diminuiu. Tá? A distância de eixo a eixo foi menor que a distância de piso a piso. Quando aconteceu o contrário, quando a viga do andar de baixo for maior, o L vai ser maior, a distância de eixo a eixo vai ser maior que a distância de piso a piso. Então, só vai cravar certo, você vai calcular o L certinho quando a viga do andar de cima e o andar de baixo forem iguais, tá? Tá, mas moral da história, isso aqui é só metade do problema. Então, o LE aqui dá 4,16, né? Mas o principal que eu queria mostrar aqui é o L0 mais H. O L0 a gente já viu aqui é 3,56. O H é a espessura do pilar, né? O pilar nessa direção que a gente está considerando aqui, ó, que é a largura onde ele tem 15, né? Então aqui daria, o H é 15. Então ficaria L0 mais H, 3,56 mais 15, vai dar 3,71, né? Então o comprimento equivalente desse pilar vai ser o menor entre 3,71 e 4,16. Então o comprimento equivalente vai ser 3,71. Tá? Então aqui onde o Weber considerou 4,26, na verdade seria 3,71. Tá? Daí é porque aqui eu não gravei quanto que tinha de armadura antes, mas no exemplo que eu tinha processado antes do vídeo, né, que nem sempre vai dar a mesma redução, né? Mas aqui, no projeto original que eu tinha processado, P38 estava dando 10 barras de 10 no cálculo automático do programa, e quando eu corrigi o comprimento equivalente, ele caiu para 8 barras de 10. Tá? Então houve essa redução aqui, que era uma redução de 20%.
Então, isso aqui é algo que é um ganho que a gente teve bastante considerável no comprimento equivalente, que é um dos pontos principais, um dos pontos-chave no dimensionamento do pilar, tá? Então, em muitas situações, a gente vai conseguir reduzir a armadura do pilar por conta desse ajuste aqui do comprimento equivalente, tá? E assim, você precisa fazer isso sempre? Não. Quando que vai ser útil você fazer isso daqui? Quando a sua seção crítica for de centro, tá? Isso aqui tem um relatório, esse relatório aqui de cálculo detalhado, tá? Nesse relatório, ele mostra, esse aqui é um print do relatório, ele mostra qual que é a seção crítica, se foi a de topo, se foi de centro, se foi de base. Sempre que a seção crítica for de centro, vai ser sempre que a seção crítica for de centro, é em sinal que ou o pilar está com uma carga muito alta ou está com um comprimento equivalente muito alto, né? Nas duas situações, você diminui o comprimento equivalente, pode, né, vai diminuir o momento de segunda ordem, né? Vai diminuir esse momento aqui, esse momento de segunda ordem aqui, e diminuindo esse momento de segunda ordem, você tem a probabilidade de diminuir a armadura do pilar, tá ok? Então, vamos ver se está tudo correndo bem aqui, pessoal postando aqui. Isso aqui vão efetivo, isso daí mesmo. Vamos continuando aqui então. E aí, esse é o primeiro cálculo, né? Que assim, ele não faz isso automático, né? Que não necessariamente todos os cálculos que ele não faz. Ele não faz automática essa verificação do L0 mais H. A verificação do L ele faz de forma aproximada, né? E assim, se a gente consegue, né, manualmente fazendo um ajuste, a gente consegue muitas vezes otimizar o nosso pilar, tá? É só lembrando, só vai ser útil aqui quando a seção crítica for de centro, quando a seção crítica for de topo ou de base. Não vai interferir em nada você fazer essa conta, tá? Então você não precisaria perder o seu tempo, né? Aqui a redução que tinha no projeto que eu testei, né? Não, nem todo projeto vai dar redução, tá? Pode ser que a armadura não mude quando você faça isso, pode ser que ela mude menos que os 20% que eu mostrei aqui, pode ser que mude mais, varia de cada caso. Só pra gente saber que tem a possibilidade de fazer esse ajuste, beleza? Então você já fez esse ajuste alguma vez? Você tinha parado para anotar isso aqui? Se tiver, posta nos comentários aí pra gente, né? Agora, vamos lá. Esse é o tipo de coisa que eu ensino no meu curso de configurações de projeto do EBL, tá? Além das configurações de projeto em si, eu mostro esses outros ajustes que a gente consegue fazer através aqui do programa que eu ajustei aqui na janela de dimensionamento aqui do EBL, tá ok? E é o tipo de coisa também que eu mostro, né, quando é a coisa mais voltada para otimização de pilar, né, eu mostro no curso de otimização de pilares, ok? Porque, na verdade, o modelo padrão do programa, as configurações padrão do programa, elas vêm de forma que colocam uma segurança extra no cálculo dos pilares, tá? Então, por isso que não é raro alguém reclamar comigo que está fazendo um projeto, pede a consultoria, e a primeira coisa que reclama é a quantidade de ácido exagerado nos pilares, tá? É porque havia algumas configurações refinadas para cima, né, configuradas para cima. Então, aqui um exemplo lá no curso de configurações de projeto, reduzir de 12 barra de 10 para 6 barra de 10, né? Tem projeto inteiro, né? Esse aqui é do curso de otimização de pilares, um projeto que eu otimizo dentro do curso. Tinha uma taxa de uma quantidade de ácido de 667 quilos no projeto original, depois eu refinei tudo, veio para 568, né? Uma economia de 15% na área de ácido total do pilar, só refinando aqui essas configurações que o WebEric tem, que vem com uma folguinha no dimensionamento dos pilares, tá? Isso sem usar isso que eu mostrei aqui de ajustar o comprimento o comprimento equivalente, tá, ok? Então vamos aqui que tem mais alguns conceitos, né? Ainda comentando a respeito dessa questão do comprimento equivalente, né? Eu falei aqui que o WebEric ele mede o L não de eixo a eixo, mas de face a face, né? De piso a piso. E que isso, né, quando a viga do andar de cima for maior que a viga do andar de baixo, né, o L real vai ser menor do que o WebEric mede. O L real vai ser menor do que a distância de piso a piso. Mas quando a viga do andar de baixo, né, for maior do que a viga do andar de cima, vai ser o contrário. Tá? Quando a viga do andar de baixo for maior, se a viga do andar de baixo, deixa eu apagar, deixa eu pegar um print novo. Isso aqui está usado já. Quando a gente tiver o contrário, a gente pode correr o risco de ficar contra a segurança. Tá? Se aqui embaixo fosse 70
e em cima que fosse 50, né? A distância de piso a piso ia ficar em 4,26, mas a distância de eixo a eixo ia ficar 4,36. Isso ia, então ele ia puxar o L para cima, tá? Para esse caso específico desse pilar, o L0 mais H ainda ia continuar valendo, né? E aí, mesmo que o EBEG tivesse calculando o L errado, né? A partir do momento que a gente considerasse o L0 mais H, não ia fazer diferença. Só que tem um caso que, quando que é mais crítico essa verificação, né? Quando que é importante eu conferir isso daqui? É quando você tem um caso mais extremo. Aqui em cima você tem uma viga, aliás, aqui em cima você tem uma laje travando o pilar, e aqui embaixo você tem uma viga. Que eu constatei aqui, ó, travado por laje em um nível e por viga no nível de baixo. Aqui é o caso mais extremo, aqui em cima o apoio travando o pilar vai ter 10 centímetros, e aqui embaixo a viga vai ter, sei lá, 50. Então, esse aqui é o tipo de caso mais extremo assim, de diferença entre a viga do andar de cima, entre o travamento do andar de cima e o travamento do andar de baixo. Esse aqui é o caso em que o L real vai ficar muito maior, né, do que o L calculado pelo EBERIC. Tá? Seria uma situação em que a gente teria risco, né, de estar contra a segurança, né, do LE considerado pelo EBERIC estar menor do que o LE real. Tá? Então, nesse tipo de situação aqui, independente se a seção crítica é de centro, se é de topo, se é de base, tá? Porque às vezes a seção crítica é de topo, mas se você colocar topância de ancoragem real, equivalente real, talvez a seção de centro passe a ser mais crítica, tá? Então, sempre que você tiver ali um pilar que está travado no andar de cima por uma laje, né, e no andar de baixo por uma viga, faz a continha ali, verifica qual que é o L real, tá? Qual que é o L0 mais H também, qual vai ser o comprimento equivalente. Por sorte, tá, gente, na maioria das vezes nós temos quase todos os pilares da edificação com uma seção igual, né? Ou variando 2 seções diferentes, 3 seções diferentes no máximo. Então a gente não precisa, tem 40 pilares no projeto, preciso fazer a verificação 40 vezes, não, os 40 pilares estão travados em laje em cima e viga embaixo. Vamos dar um exemplo absurdo. Preciso fazer a verificação 40 vezes? Não, você precisa fazer 3 vezes. Se você tem 3 padrões diferentes, você faz a conta para cada padrão. Tá? Então, não é algo que vai tomar muito tempo, mas é algo que você tem que verificar aqui para não correr o risco de pegar o comprimento de flambagem, comprimento equivalente errado. Tá? Um outro caso crítico aqui, falando ainda de comprimento equivalente. Tá? Estava até conversando com o Guilherme Dias, dia desses, porque ele está com um problema desse no projeto dele. Que é essa situação aqui, ó. Esse aqui é um caso que eu fabriquei aqui só de exemplo, né? Mas isso aqui não é raro acontecer em projeto, não. De você ter, por algum motivo arquitetônico, por exemplo, esse pilar aqui, né? Nessa direção aqui, ele só tem o travamento dessa viga, tá? Na outra direção ele está travado por essa daqui. Essa viga aqui, tudo bem, essa viga consegue travar o pilar. Por quê? Se o pilar tentar flambar e tentar empurrar essa viga, para ele empurrar a viga vai ter que empurrar esse pilar junto, vai ter que levar a estrutura toda junto. Agora aqui, nessa viga de cá, se o pilar tentar flambar e empurrar a viga vai deixar. Quem é essa viga aqui para conseguir segurar o pilar, né? Quando um elemento em balanço, seja uma viga em balanço, uma laje em balanço, a gente diz que ele não tem estabilidade própria, tá? Então ele não tem, por ele não ter estabilidade própria, ele não consegue travar no elemento. Se o pilar quiser flambar aqui, ele vai flambar e levar a viga junto, tá? É até um conceito que tem no livro do Susekind, né, de análise estrutural, que é lá do começo da isostática, tá? O balanço não tem estabilidade própria. Então você tem uma viga bem apoiada com balanço. Se você coloca uma carga no balanço, né, vai surgir momento fletor na viga toda, né? Vai ficar uma coisa assim, né? A viga inteira ajuda a combater. Agora, se você tiver a carga aqui dentro do vão, não vai surgir esforço nenhum aqui no balanço, tá? O balanço não vai ajudar porque não tem, justamente por ele não ter estabilidade própria, tá? Então, por ele não ter estabilidade própria, se você carregar o vão aqui, o vão vai ter que se virar sozinho, tá? Da mesma forma que se o pilar quiser flambar,
ele vai poder flambar e a viga só vai ficar assistindo, vai deslocar junto aqui, vai ficar só assistindo o pilar flambar. Por que eu estou explicando isso tudo? Porque na hora de identificar o algoritmo do Eberic, né, ele vê que tem uma viga aqui e ele entende que o pilar está travado, ele não consegue enxergar que uma viga em balanço não trava o pilar. E realmente é complicado para o algoritmo do programa conseguir fazer essas distinções, tá? Mas por conta disso, esse aqui é o pilar 2/1. Vamos ver aqui, pilar 2/1 está com a pena de flambagem de 3 metros, tá? Em todos os lances, 3 metros justamente a altura do pé direito. Então ele está entendendo aqui que esse pilar, nesse lance aqui, está travado por essa viga, está dividido em dois vãos, um lance de 3 metros e o lance acima aqui de 3 metros. Para corrigir isso daqui, a gente tem que vir aqui e ajustar a mesma coisa. Vir aqui, no caso aqui, esse aqui é o lance 4, esse aqui é o lance 3, né? Tem que vir aqui no 4 e no 3 e trocar aqui, né? Colocar o vão certo, que é 6 metros. Tá? Aí depois a gente verifica, né? Se calculou o comprimento de flambagem, o RSBO3 corretamente, enfim. Mas é só para a gente ilustrar aqui como que a gente faz essa correção, tá? Lembrando que eu só preciso mexer no lado B, né? No lado H está travado certinho. Esse lado de cá está travado certinho por essa viga, tá? Isso aqui é uma verificação bem importante. Também já tinha até um vídeo falando a respeito no canal do YouTube, né? Tem lá na série de vídeos de maratonas de EBL que eu já tenho lá, de vídeos gravados. Eu já falava disso aqui, mas eu quis aproveitar o gancho, porque tem muita gente que não viu os vídeos do canal e isso aqui é um erro fácil de deixar passar. Tá? Isso aqui é o tipo de coisa, quando eu estou lançando, que eu vejo que por conta de algum motivo arquitetônico eu tenho que lançar uma situação assim, eu já fico de olho, já deixo anotado para poder mexer isso depois na hora de fazer o processamento. Tá? Então, pessoal, tudo certo aí? Então, lembrando aí, postar hashtag maratona de EBL para poder participar do sorteio que eu vou fazer mais tarde aqui no final da live, tá ok? Se estiver curtindo, dá um like aqui pra gente, beleza? Pessoal, se tiver dúvida, já pode ir postando aí que eu vou olhando, tá? E sim, depois vocês me dão um feedback também, se por acaso eu não falo rápido demais, ou se não falo devagar demais, ou se eu fico falando toda hora no tom só, porque eu mesmo não fico sabendo, né? Eu às vezes fico entusiasmado, fico nervoso, quando eu desando a falar aqui. Outro caso aqui, o pilar que recebe viga invertida, tá? Falando ainda de comprimento equivalente. Aqui, peguei o exemplo do andar de cima. Tá, aqui, vou colocar uma elevação nessa viga aqui, ó. Então, elevação, deixa eu ver se a viga tá com 40, né? A laje deve ter 10, então vou botar uma elevação de 30 aqui, para ser uma viga totalmente invertida. Mas poderia ser uma viga semi-invertida, vale o mesmo conceito, tá? Quando você tiver isso daqui, ó, uma viga invertida no último lance do pilar, tá vendo no 3D aqui como é que fica? O pilar morre antes de chegar no topo da viga. Isso daqui você tem que vir no pilar e botar uma elevação no pilar também, ó. Tá aqui 30. Para que ele chegue até o topo da viga invertida, tá? Se fosse aqui no andar de baixo, vamos pegar aqui, ó, essa viga aqui, botar uma elevação de 30 nela. Aqui não precisaria colocar elevação no pilar, tá? Porque esse lance aqui, o de baixo, não vai pegar a viga até o topo, mas quando você construir o lance de cima, ele vai. Então não tem problema. É só quando tem viga invertida no último lance do pilar, que é algo extremamente comum em obra residencial, né? Às vezes o arquiteto coloca um vão enorme, a gente precisa fazer uma viga invertida para conseguir vencer. Ou às vezes ele quer colocar um vidro até o teto aqui, a gente tem que inverter a viga, enfim. Tem várias situações que acabam acontecendo isso daqui. Então, nessa tipo de situação, tanto esse pilar do lado de cá quanto o pilar daqui, tá? A gente tem que colocar a elevação. Eu vou deixar a elevação só de um lado, eu vou processar aqui rapidinho, só para a gente notar a diferença, tá? Enquanto ele processa, eu vou explicar a diferença. Quando você eleva a viga, né, faz a viga ficar invertida,
ou semi-invertida, o que acontece? Essa distância aqui vai mudar, ó. Tanto a distância L0 muda, tá? Quanto a distância L, ó, que é de eixo a eixo, muda. Basicamente está pegando essa viga aqui e subindo ela para cá. Então a distância de eixo a eixo vai mudar e a distância de face a face aqui vai mudar também. Isso vai mudar, consequentemente, o comprimento equivalente, né? Agora, no Eberic, se você não fizer essa elevação aqui, olha o que acontece. Vamos ver aqui, esse pilar aqui, vamos pegar esse aqui primeiro, ó, pilar 2, esse aqui é o pilar 1. O pilar 2, vamos pegar a direção aqui, ó. Essa direção de maior inércia aqui. Eu esqueci que tem esse travamento intermediário, vai atrapalhar a análise, né? Mas vamos pegar... Não, eu tinha que ter tirado essa viga aqui, calma aí. Calma aí, deixa eu processar de novo aqui. Só um instantinho, coisa ao vivo acontece essas coisas, né? Então só um instantinho que a gente vai ver ali o que acontece com o comprimento equivalente. Então, o P2 está aqui. Deixa eu atualizar o 3D, que eu já tirei a viga. Então, o P2 está aqui e o P1 está aqui, né? O P1 eu fiz o ajuste. O comprimento equivalente do P1 ficou em 3,30 m, né? Justamente os 3 metros do pé direito, de piso a piso, mais os 30 da elevação, deu 3,30. E o P2 ficou parado em 3 metros, né? Que era só a distância de piso a piso. Então, aonde eu não corrigi, onde eu não coloquei elevação para chegar até o topo da viga invertida, o Eberic pegou só a distância de piso a piso, então ficou com um comprimento equivalente, teoricamente, menor do que deveria, né? Já aqui calculou certinho, tá? Aqui, e lembrando, né, que mesmo quando tem viga invertida, também vale essa conta aqui, né? Você vai continuar podendo fazer essa conta aqui, igual eu mostrei no começo da live, tá? Para poder diminuir o comprimento equivalente. Você não é obrigado, por exemplo, a pegar esse 3,30 aqui, ó. Esse 3,30 não é necessariamente o valor final, tá? Você pode até acabar usando um valor menor do que esse, fazendo essa conta. Mas é só um alerta aqui, né? De que se você não colocar essa elevação aqui, e se você não fizer a conta, o programa vai calcular errado o comprimento de comprimento equivalente, né? E um detalhe também que o detalhamento de P2 vai ficar com 3 metros de altura. Detalhamento aqui, ó, a barra está com 2,97, justamente os 3 metros menos o comprimento aqui. Já o P1, né, o P1 foi que eu coloquei a elevação, o comprimento da barra aqui está maior, 3,27. Então, quando a gente coloca essa elevação aqui, ele entende que a barra de aço do pilar tem que subir até aqui em cima. Então, se você fizer os pilares desse jeito aqui, a barra do pilar vai parar aqui no nível da laje. Esse pedacinho aqui vai ficar sem a armadura do pilar amarrada aqui com a armadura da viga. Tá? Também não é desejável essa situação. Então, aqui, viga invertida no último lance do pilar, você considera aqui, joga essa elevação, tá? Para poder corrigir a espessura, para corrigir o comprimento da armadura, né? E para poder ajeitar também o comprimento equivalente, tá? Aqui nesse caso de baixo que eu citei, né? Você não precisa colocar elevação no pilar, porque aqui o lance de cima já vai ter a armadura do lance de cima para poder pegar, para poder cruzar com a armadura da viga, tá? Mas o comprimento equivalente aqui também vai precisar ser revisado, porque aqui, ó, P3, né? P3 está com todos os comprimentos equivalentes com 3 metros, né? Mas aqui,
por você ter feito a viga invertida, né, você estava, igual eu falei, né, você subiu a altura do eixo, você aumentou também a distância de face a face. Então, sempre que tiver viga invertida no projeto, você vai ter que dar uma conferida aqui no comprimento equivalente do pilar, ok? Porque o comprimento que o Weber pega automaticamente, que é a distância de piso a piso, não vai atender de forma satisfatória nesses casos, tá joia? E pessoal, tudo certo? Eu tô vendo aqui umas perguntas já. Beleza. Ó, pessoal, só não vale perguntar coisa que eu não sei, tá? Por favor. Então vamos ver aqui. Ainda falando no caso da viga invertida, né? Eu resolvi acrescentar isso daqui porque já estava no tema de viga invertida, né? Quando a gente tem a viga invertida, o certo aqui, por exemplo, essa laje aqui, ela está descarregando na face inferior da viga, né? Então, o certo seria a gente acrescentar uma armadura de suspensão, tá? Com a carga que está atuando. Que o normal, né, é a carga chegar no topo da viga, né? Aí ela vai espraiando até o fundo. A gente coloca um estribo para suspender a carga. E depois ele vai espraiando até, né? Vai repetindo até chegar no apoio, né? Aqui a carga está no fundo. Então a gente precisa colocar uma armadura de suspensão aqui para levantar essa carga até o topo, né? E aí sim, essa carga vai começar a fazer o caminho dela, né? E aí o estribo que a gente calcula vai levantar essa carga para o topo de novo e assim por diante, né? Aqui no caso nós temos, quando a gente tem viga invertida e uma laje chegando, né? A gente tem uma carga distribuída chegando no fundo. E com essa carga distribuída chegando no fundo, ao longo de todo o comprimento da viga, a gente precisa de uma armadura de suspensão também, ao longo de todo o comprimento da viga, tá? Isso aqui foi bem que não coloca automaticamente, tá? O cálculo disso aqui é super simples, né? Essa armadura necessária, bastaria você pegar a reação, tá? A reação da laje nessa viga, chamar de R, né? Seria 1,4 vezes R. Estou supondo aqui que a reação seria característica, né? Então seria 1,4 vezes R para virar um valor de cálculo, né? E dividir por FYWD, que é a resistência do aço do estribo. A gente fazendo esse cálculo, a gente vai ter uma área de aço necessária de estribo para poder servir de suspensão, né? Então nós vamos ter área de aço, o ASW calculado para resistir ao cortante. Se você tiver torção, você vai ter o AS90 também, né? E esse valor aqui você vai somar com a armadura de suspensão, tá? Isso aqui o Weber, normalmente, na verdade o Weber não faz essa soma, tá? Mas normalmente isso não costuma ser um problema. Por quê? Porque normalmente as nossas vigas, a maioria das vezes elas só tem cortante, né? Elas não têm torção. E normalmente a área de aço calculada para o cortante ela é menor do que a área de aço mínima. E a área de aço mínima, normalmente, ela também é menor do que o espaçamento máximo. Então, deixa eu explicar. Às vezes a gente calcula a área de aço para resistir ao cortante e dá para a gente aqui ferro de 5.0 a cada 30. A gente vai ver a armadura mínima está dando lá 5.0 a cada 25. A gente vai ver o espaçamento máximo daquela viga é 20. Então a gente poderia colocar no máximo, né, o espaçamento de 20 centímetros, só ficaria 5.0 a cada 20. Então na grande maioria das vezes nós temos essa folga no dimensionamento do cortante nas vigas, né, entre a armadura calculada e a menor armadura que eu posso colocar, tá? Por conta dessa limitação de espaçamento. Então por conta disso, como o SW já costuma ser muito menor do que a armadura mínima que eu consigo colocar na viga, e como essa parcela aqui costuma ser pequena, normalmente a gente não tem que se preocupar. Para os casos usuais, a gente não precisa se preocupar com essa armadura de suspensão, tá? Você vai precisar se preocupar quando? Se você tivesse uma carga muito alta aqui nessa laje, uma carga de depósito, de academia, enfim, uma carga bem alta, que aí vai dar aqui uma reação mais alta, uma área de aço alta que você vai ter que acrescentar, né?
essa parcela aqui vai dar um valor alto para acrescentar. Ou quando, né, uma outra situação é quando essa viga aqui invertida já está recebendo uma carga muito alta. Se a viga invertida já tiver com uma carga alta e já estiver pedindo muito estribo, né, ela já vai estar com uma armadura calculada maior do que essa aqui, que é a mínima, né? Então ela não tem folga. Então são duas situações. Se a viga invertida estiver já muito carregada, já com muito estribo, ou se a laje que chega na viga invertida está muito carregada, tá? Tem um carregamento muito elevado nela. Caso contrário, você pode ignorar aqui que a folga que tem no dimensionamento já é suficiente. Tá ficando claro aí, pessoal? Pode perguntar aí, hein? Aqui outra questão aqui, ó, é reduzir o alívio na viga alavanca, tá? Isso aqui, como é que funciona o esquema de viga alavanca, de viga de equilíbrio, enfim, tem um pilar aqui na divisa, né? Igual aqui, ó. Tenho aqui o pilar na divisa, a fundação excêntrica, né? E a viga alavanca na fundação aqui de dentro, né? É esse esquema aqui. Daí que esse pilar aqui já tem uma carga dele próprio, né? Que é a carga do pilar, né? Deixa eu colocar aqui, né? Só para ilustrar. Essa reação aqui é de compressão, né? E essa reação aqui é de tração. Então, para poder centralizar a carga do pilar excêntrico, né? A gente acaba gerando tração no pilar interno, que é essa reação R1 aqui. Só que a norma fala assim, a gente não pode considerar 100% desse alívio. A norma fala que para a gente considerar no cálculo apenas 50% do alívio no pilar interno, né? Na hora de fazer o dimensionamento do pilar interno, da fundação do pilar interno. A gente só pode considerar 50% desse alívio aqui provocado pela viga de equilíbrio junto do pilar de divisa. Tá? E isso o Weber também não considera, ele considera 100%. Ele não faz essa redução, a gente tem que fazer essa redução por conta própria, né? Então, a primeira coisa que você tem que saber é qual que é o valor dessa redução, né? O valor de R1 é essa parcela, a gente consegue provar matematicamente que é essa parcela aqui, ó. Tá? Menos P vezes E sobre E. Então, R1 sobre 2, essa parcela aqui dividido por 2, então vai dar essa expressão aqui. Então, o valor que nós vamos considerar, a gente só pode considerar isso daqui de alívio no pilar. Tá? A gente não vai poder considerar o alívio integral. Então, basicamente, o que eu vou fazer aqui? Eu vou acrescentar, o Weber considera 100% de R1, tracionando, tentando levantar o pilar. Eu quero que isso considere 50%. O que eu vou fazer? Eu vou acrescentar manualmente uma reação de compressão, uma força de compressão, igual a esse valor aqui. Que aí só vai sobrar um saldo de 50%. O Weber, ele foi um alívio de 100%, eu vou tirar 50% do alívio e sobrar 50%. Tá? Então eu vou fazer manualmente essa conta aqui e vou acrescentar uma carga concentrada no pilar com esse valor. Tá? Que conta é essa aqui? Ó? P é a carga do pilar, né, que chega na divisa. O E é a distância, é a excentricidade da fundação, a distância do centro do pilar até o centro da fundação. E L é a distância do centro do pilar, do centro da fundação, que junto à divisa, até o centro da fundação interna, né? Então vamos pegar um exemplo aqui. Para esse caso específico aqui no projeto do Roberto, a gente não chegou a fazer essa verificação. Por quê? Porque no caso dele, todos os pilares de divisa eram pilares só de muro. A carga desses pilares era muito pequena. Essa parcela aqui ia dar um valor muito pequeno, irrisório no cálculo da fundação. Ia ser ignorável, né? Desprezível. Então a gente não verificou. Tá? Agora, tem situação em que o pilar que está na divisa, ele some o prédio todo junto com os pilares de dentro. Então ele também estaria com uma carga muito elevada, né? Então se esse P aqui for alto, o valor da expressão vai dar alto também. Então, por conta disso aqui, a gente precisa fazer. Vamos pegar aqui de novo o P38 para servir de exemplo aqui, né? Deixa eu abrir a forma. Ó, a distância aqui de centro a centro vai ser
22,5 aqui, né? Então, o E deu 22,5, né? 0,225 metros. A distância de fundação até fundação, aqui, deu aqui 2,90 metros, né? Então, o L deu 2,90 metros. Quem que vai ser o P? O P é a carga do P38, a carga máxima, né? Na verdade, para cada combinação, né, a carga vai ser diferente. Só que a gente não tem como colocar uma carga que varia de combinação para combinação. Então, a gente vai fazer o quê? Nós vamos pegar o caso mais crítico, que é pegar a maior carga, né? Se a gente pegar a combinação com a maior carga, nós vamos estar acrescentando a maior carga, o cenário de maior carga na fundação, né? Então, seria o caso mais crítico. O B38 está dando aqui 198 kN, né? Então, aqui, força P, 198 kN. Então, metade da reação vai ser a carga P, que é 198, vezes a excentricidade, que é 0,225, dividido por 2, vezes L, que é 2,90. Eu vou ignorar esse sinal aqui, porque senão não interfere para a gente. O que interessa para a gente é o módulo, né? Então, vou fazer o cálculo aqui. 198 vezes 0,225 dividido por 2, dividido por 2,90. Deu 7,68 aqui, 7,7 kN, tá? Um valor muito pequeno, que foi por conta do que eu ilustrei, né? Para esse caso aqui, esse pilar aqui tem uma carga muito menor do que a desse. Esse pilar aqui é só muro. Então, para esse caso aqui, eu e o Roberto a gente ignorou, né? Se fosse uma carga mais alta, agora vamos ver aqui, qual que é P4, né? Qual que é a carga no P4? A carga no P4 foi aqui, não está aqui, né? A carga no P4 foi de 2.220 kN. Então, esses 7 kN aqui não estava fazendo nem cócega, né? Então, por isso que eu nós nem nos importamos com ele no cálculo. Mas se o pilar aqui tivesse uma carga maior, já daria um impacto maior aqui no resultado, tá? Porque isso vai depender muito, né? Depende aqui a carga aqui aumentar, né? Se esse vão aqui diminuir também. Isso tudo vai fazer o valor da expressão em si crescer, tá certo? Mas para esse caso aqui, eu só falei para poder ilustrar. E eu não peguei um outro exemplo mais carregado, né, por conta de ter muito projeto aberto simultaneamente. Mas aqui já vale o alerta para vocês, né? Outro detalhe aqui é a distância entre as estacas, tá? Esse aqui foi um problema que eu e o Roberto tivemos, que o cara da fundação, ele locou as estacas e ele mesmo, esse aqui o Roberto seguiu o detalhamento do cara e o próprio cara não verificou isso. E o Weber também não verifica, que é a distância das estacas entre blocos diferentes, tá? Então, por exemplo, aqui, esse pilar 18 tem tem estaca de 50, né? E está configurado aqui no programa para ele respeitar uma distância entre as estacas de 3 vezes o diâmetro, tá? Então, dentro de um bloco, ele vai respeitar essa distância de 3 vezes o diâmetro, 3 vezes 50 centímetros vai dar 1,5 m. Então, se eu pegar aqui do meio desse pilar, do meio dessa estaca aqui até o meio da estaca de cá, ele vai dar 1,5 m, tá? Não deu redondinho porque eu não estou pegando o ponto certinho, mas ele respeita dentro do bloco o espaçamento mínimo que você prescrever. Agora, de um bloco para o outro ele não verifica, tá? Se a gente pegar aqui, do centro dessa estaca para o centro dessa estaca aqui, a gente vai ter 1,6 m, tá? Então, aqui tinha que ter 1,5 m, né? Na verdade, deixa eu ver a bitola aqui. A bitola foi 50 também, né? A distância entre essa estaca e essa tem que ser 3 vezes o diâmetro da maior estaca, né? Se eu for fazer 50 vezes 60, vai valer 3 vezes a de 60. Então, esse é um detalhe importante. Às vezes a gente vai lançando, vai fazendo um dimensionamento, vai escolhendo a quantidade de estacas. Mas é bom sempre que a gente tiver pilares próximos, a gente verificar manualmente que a distância das estacas se está valendo, tá? Senão você tem depois que gerar esse bloco aqui para poder afastar uma estaca da outra, enfim. Você tem que procurar uma alternativa, né?
Isso aqui então falando da distância entre as estacas. Esse problema também ocorre sob posição nas sapatas, né? Ele também não verifica. Estou com um exemplo aqui, ó, ele sobrepôs, ó, P7 está aqui, sobrepôs com a fundação do pilar vizinho, né? Do pilar P11. Ele também não faz essa verificação. Aqui eles estão também encostando um pouquinho, né? Mas aqui é mais fácil, é só fazer a fundação, estreitar um pouquinho essa sapata e alongar, né? Mas ele não verifica se essa sapata sobrepõe, nem respeita nenhum espaçamento mínimo, né? Então, o que a gente se preocupa, a gente aprende na graduação a se preocupar de bulbo de tensões, com tudo mais, o Weber que ele não considera, tá? Então, isso aqui também, quando a gente termina de dimensionar as sapatas, né? A gente está vendo que tem pilares próximos uns dos outros, a gente tem que abrir a forma aqui e olhar na forma para ver se eles não estão, se não tem sapata encavalando uma na outra, tá bom? Esse aqui também é um detalhe importante, é uma verificação que ele não faz, você tem que verificar manualmente. E senão você só vai ver quando você for exportar a planta para poder mandar para a obra, ou às vezes, né, se estiver na correria, você pode até passar em branco isso daqui. Eu já vi passar em branco e chegar a fundação sobreposta na obra para poder calcular, tá? E aí, quando a obra tem que mandar de volta para o calculista para ele consertar isso daqui, o pessoal fica pensando, pô, se o cara não viu isso, o que mais que ele pode não ter visto, tá? É um tipo de coisa que meio que abala a confiança do pessoal da obra com o calculista, tá? Então, é uma situação que não verifica. A questão da sapata associada, uma solução aqui seria fazer sapata associada, né? Então, a gente poderia vir aqui, tem a opção de lançamento, associar a fundação, P7 com P11, né? Dou Enter, associei os dois, só para frisar aqui, e é bem claro pela forma que a sapata de P7 é bem menor que a sapata de P11, né? Justamente porque a carga de P7, 142, é bem menor do que a carga do P11, que é 411, né? Eu vou processar aqui e deixar ele calcular a sapata associada para a gente ver o resultado, tá? E por aqui eu já vou dando um spoiler, né? O Weber, quando ele calcula a sapata associada, ela fica, primeiro que ele não considera a viga de rigidez, né? Que a gente aprende, na hora que a gente calcula a sapata associada, de fazer ela com viga de rigidez. O Weber não considera a viga de rigidez. Ele considera a sapata como se fosse uma laje enorme, recebendo a carga dos pilares, tá? Isso acaba superdimensionando a sapata associada. Um outro problema também, no método automático que o Weber faz a sapata associada, é que ele trabalha com balanços iguais, tá? Deixa eu ver se ele calculou foi rapidinho aqui. Ele faz balanços iguais. Então, esse balanço aqui do pilar até a face da sapata é igual ao balanço aqui desse pilar até a face da sapata aqui. Então, dos dois lados o balanço é igual. Mas, como a gente viu, a carga do P7 era bem menor que a carga do P11, né? Então, o caso mais eficiente aqui era aumentar a sapata do lado, fazer a sapata maior do lado de P11 do que do lado de P7. Para P7 que bastava a sapata chegar na face do P7. Não precisava crescer mais do que isso, né? P11 precisava crescer, a sapata precisava crescer mais para o lado de P11, que tinha uma carga maior para distribuir. Então, esse daqui seria um formato muito mais otimizado para essa sapata associada do que o formato que o Weber considerou, né? Aí daí, o Weber faz esse monstro gigante aqui com 75 centímetros de altura, tentando enrijecer a fundação só na base da laje, né? Aí, tipo, esse canto aqui e o canto de cá estão só para consumir material, que eles acabam não contribuindo, né? Enfim, e aí essa seção está tão robusta aqui, que o que acontece esse concreto aqui não só não está ajudando em nada, né? O concreto trabalhando aqui embaixo, na verdade, desculpa, né? Eu tô falando besteira, porque essa sapata associada ela tem momento em cima também, tô falando besteira, ela pode ter momento em cima. Nesse caso aqui, não, só teve embaixo, né? Não, tá, eu me confundi aqui. Mas vamos lá, nesse caso aqui, só teve momento na face inferior dessa sapata associada. Aqui ele armou tudo, né? E essa armadura aqui, ela tem que respeitar a armadura mínima. A armadura mínima é proporcional à área de concreto. Olha o tamanho da área de concreto que tem aqui. Então, uma área mínima proporcional a essa área de concreto toda aqui vai dar uma área mínima muito alta. E está dando esse 12 a cada 11 aqui, baixo 12,5 a cada 11, certeza que a armadura mínima para esse volume gigantesco de concreto aqui. Então, a gente fazendo na mão, né? E a gente controlando o balanço, fazendo um balanço maior, onde o pilar é maior, e adotando a viga de rigidez,
Diminuindo a altura da sapata, a gente consegue diminuir o consumo de concreto e diminuir o consumo de armadura, tá? Então não use a sapata associada calculada automaticamente pelo EBERIC. Eu coloquei um item aqui, eu não cheguei a colocar a demonstração, mas também de economia de projeto de uma forma geral, tá? Não só para sapata associada, mas para sapata isolada de uma forma geral. O EBERIC só calcula a sapata rígida, né? O que é sapata rígida? É aquela sapata em que nós respeitamos aqui a altura da sapata H é maior ou igual, né? A Azão menos Azinho sobre 3. Azão sendo a dimensão da sapata e Azinho a dimensão do pilar, tá? Isso vale para as duas direções da sapata, né? Então a sapata aqui tem o Azinho e o Azão, na outra direção tem o Bzinho e tem o Bzão. Na outra direção ele tem que ser também o H, tem que ser maior ou igual a Bzão menos Bzinho sobre 3. E tem muitas situações em que a gente acaba trabalhando com uma altura H alta para poder satisfazer isso aqui e fazer essa sapata trabalhar com uma sapata rígida, né? E aí tem um problema aqui, que a armadura mínima da sapata é muito comum a sapata passar com a armadura mínima, tá? A armadura mínima é proporcional à área de concreto, proporcional a essa área aqui. Então, quando eu aumento o H para que a sapata seja calculada rígida, eu estou aumentando o número de concreto que eu estou gastando. E estou aumentando também a área de aço, que é proporcional a essa área de concreto. Então, a gente acaba, para fazer essa sapata ficar rígida, a gente tem que aumentar concreto e aumentar aço, né? Então, muitas vezes é mais vantagem a gente calcular a sapata como flexível, né? Quando que seria mais vantagem? Quando a gente tem uma tensão admissível baixa, tá? Porque quando a gente tem uma tensão admissível baixa, né? A gente acaba tendo que fazer um sapatão aqui, né? Fica uma área em planta muito grande. A gente aumenta muito o valor do azão, né? E aí acaba aumentando o numerador. E o que aumentando o numerador, a gente acaba aumentando o valor da fração como um todo. Então, quando a tensão admissível ela é mais baixa, as dimensões do sapato aumentam, né? Sapata de divisa também é uma outra situação. A sapata de divisa, igual eu faço, né? Ela é comprida aqui na direção da divisa e estreita na direção transversal, né? Aqui está a divisa. E o pilar está aqui. Então, essa conta aqui, Bzão, menos o Bzinho, acaba dando um valor alto. Para manter ela rígida, acaba dando uma altura alta também, que aumenta a área de concreto, aumenta a área de aço. Tá ok? Então a gente tem esse pepino aí. E eu não cheguei a botar demonstração aqui na. Não cheguei a botar demonstração na apresentação, mas quando a gente faz aqui essa questão de considerar a sapata flexível, tem situações que consegue economia de até 15%. Tá? Isso aqui eu já vou mostrar no curso específico de fundação no EBERIC. Tá ok? No curso de fundação no EBERIC, eu vou mostrar, né, e assim, vou fazer um cálculo completo da fundação, vou pegar uma edificação, pegar o projeto, pegar todas as cargas pilares, fazer um projeto completo, tanto de fundação em sapata rígida, sapata flexível e blocos sobre estacas. Vou calcular e detalhar as sapatas, calcular e detalhar os blocos, calcular as estacas, né? E aí, nessa demonstração toda, vou mostrar lá essa situação de que muitas vezes a sapata flexível, né? A gente botando uma altura menor, a gente diminui o volume de concreto, diminui a área de aço, ok? Tranquilo aí, pessoal? Então, quem estiver gostando do vídeo aí, dá uma curtida pra gente aí, tá? Tô vendo que o pessoal já tá deixando as perguntas. E eu vou responder daqui a pouquinho, eu tô terminando a apresentação já, tá? Então aqui, ó, economia no projeto do detalhamento de arrimo, tá? Eu tenho um exemplo aqui do arrimo que o EBERIC detalha automaticamente. E o que acontece? Esse é o detalhamento que ele faz. Deixa eu só vamos ver aqui. Tá aqui.
Esse aqui é um muro, tá? Esse aqui é o diagrama de aumento do setor dele. O diagrama de aumento do setor, como o carregamento do imposto do muro, ele é trapezoidal, né? Ele é uma função linear, acaba que o diagrama de portante é uma equação de segundo grau, né? E o diagrama de momento é uma equação de terceiro grau. Então, esse momento do setor aqui, ele diminui muito rápido, né? Aqui, isso aqui está dividido em 1, 2, 3, 4 partes iguais, né? A gente vê aqui que no primeiro quarto do muro aqui, o momento do setor caiu para um valor menor, menos que a metade, né? Que é o de 107 para 46, né? Então, mais ou menos 40% do momento do setor, só de descer, eu passei 25% do muro aqui, subi 25% da altura da parede, e o momento já diminuiu 60%. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer que se o momento diminui muito rápido, né, a armadura também pode diminuir muito rápido. A gente pode fazer uma decalagem da armadura e num trecho pequeno aqui já consegue fazer uma redução brutal na armadura. Só que o Eberic, ele faz detalhamento contínuo. Isso aqui é uma das coisas que eu mostro lá no curso de otimização de arrimo. Ele pegou o detalhamento aqui embaixo, 12,5 a cada 15, o detalhamento que ele calculou aqui embaixo, para esse momento aqui, ele leva até o topo, tá? Então isso aqui é uma parte que não fica otimizada no detalhamento do Eberic, tá? Então, você poderia aqui, para otimizar, você poderia fazer uma decalagem aqui, tipo subir com essa armadura até aqui, por exemplo, né? E daqui para cima fazer botar uma bitola diferente, né? Tipo, essa bitola aqui não teria esse pedacinho aqui mais. Aqui você respeita o comprimento de ancoragem, né? O comprimento de transpasse, né? Esse comprimento de transpasse, como a gente está numa região tracionada, né? Ele tem que vir multiplicado por alfa OT, que está lá na norma, né? Para emenda de transpasse. A gente transpassa a armadura toda numa seção só. O alfa OT vale 2, tá? Então você calcula o comprimento de ancoragem, comprimento de transpasse da forma convencional que você está acostumado e multiplica esse comprimento por 2, né? E aí aqui, por exemplo, barra de 12,5 a cada 15, aqui já pode ser talvez, sei lá, barra de 8 a cada 15. Tá, deixa eu ver aqui. Será a cada 15 mesmo que estava? A cada 15, né? E aí você vai ter todo um ganho, né, gigantesco ao longo de todo esse comprimento aqui. Tá certo? Então não mande para a obra o detalhamento automático de arrimo que o Eberic faz, né? Pegue aqui o diagrama, né, cadê aqui? Pega o diagrama do setor, né, e faz a decalagem. Você tem que ter atenção aqui que o momento do setor varia, mas a seção também varia. A seção do arrimo normalmente não é constante. A seção do arrimo está diminuindo aqui, ó, é 35 na base e termina em 20. Então, o momento de resistência também vai diminuir. Você tem que fazer a conta olhando para os dois lados. Mas mesmo assim, esse momento do setor que diminui muito rápido, você consegue decalar a armadura bem rápido também. Tá, ok? Outro detalhezinho aqui, ó, aqui está 12,5 a cada 15, né? Vamos aqui trocar o tipo de muro rapidinho. Que a gente aqui tem a armadura do arrimo em si, ó, do barra de 10 a cada 10 esse exemplo. E tem a armadura da sapata aqui, do barra de 16 a cada 18. Isso aqui também é ruim de a gente mandar para a obra, tá? A armadura da sapata com espaçamento a cada 18 e a armadura do muro com espaçamento a cada 10, tá? O ideal aqui seria botar outra bitola, ao invés de 10 a cada 10, botar uma outra bitola que permitisse também um espaçamento a cada 18, tá? Talvez botar aqui barra de 8. A barra de 8, se não me engano, 10 a cada 10 daria barra de 8 a cada 16. Então aqui poderia ser trocar a barra de 10 a cada 10 com barra de 8 a cada 16, que daria a mesma área de aço. E aqui embaixo, ao invés de 16 a cada 18, faria 16 a cada 16. Eu botaria um pouquinho mais de aço aqui, né? Diminuiria o espaçamento um pouco, mas casaria, né,
o mesmo espaçamento da armadura da sapato com a armadura da parede. E senão fica esquisito, né? A tração está concentrada a cada 10 aqui na parede e a cada 18 aqui na sapata, né? Que teoricamente, se um esforço vai migrar para o outro, né? Sei lá. Para mim não faz muito sentido esse espaçamento ficar diferente. Tanto do ponto de vista de migração de esforço, quanto da execução também. Né? A execução é muito mais simples se você botar o mesmo espaçamento para todo mundo, né? Então, essas aqui 2 dicas aí que eu resolvi compartilhar sobre otimização aqui do detalhamento de arrimo, né? Essa segunda dica é mais um conceito executivo para funcionar melhor a estrutura, né? A outra dica que era a dica de economia, de fazer a decalagem da armadura, né? Esse tipo de coisa e muito mais a gente vê aqui no curso de otimização de muro de arrimo no EBEC. Aqui, ó, questão da economia no detalhamento da piscina, tá? O detalhamento da piscina tá aqui também nesse projeto. Tá aqui. Essa piscina aqui, deixa eu botar o 3D dela aqui. Ela tem 2 níveis, né? Tem a piscina, tem a parte funda e a parte rasa, né? Então eu tive que criar um nível intermediário aqui. A piscina funda tem 1,5 m, né? E a piscina rasa tem 50 centímetros. Então eu tive que criar um nível intermediário aqui 50 centímetros abaixo do topo, né, da piscina. Aí o que acontece? Vamos ver o detalhamento que o EBEC gera. O que ele faz aqui? Vou pegar aqui, ó. Esse aqui é um corte da piscina funda, tá? A armadura da parede, ele quebra a armadura da parede em 2, tá? Essa armadura em L aqui, essa, mais essa, tá? Essas 2 armaduras, deixa eu dar um print aqui. E já poderia ter feito com uma altura que chegasse até no topo aqui da piscina. Já poderia fazer assim. Tá, uma armadura aqui e a outra armadura assim. As 2 indo desde o fundo da piscina. Até passei um pouquinho do nível, né? Mas vamos lá. Tenho aqui o fundo. Tenho o topo da piscina. A gente poderia ter a armadura aqui e a outra armadura aqui por dentro, né? E a gente poderia ter as 2 vindo desde o fundo até o topo, né? Mas aqui, como tem um nível intermediário justamente nessa posição aqui, que é o nível da piscina rasa, do fundo da piscina rasa, ele quebra todas as armaduras de parede naquele nível, tá? Isso aqui é a parede, essa parede aqui, ó. Cadê? A gente está falando no corte que está pegando essa parede aqui, tá? Ele quebra em 2, tá vendo? Ao longo da altura. Não tinha necessidade de fazer isso. Essa parede não pega a parte rasa, mas ainda assim ele quebra. E daí, qual que é o pior problema aqui? Ele faz a armadura, ele quebra, né? Faz a armadura só até um nível aqui da piscina rasa. E aí você pensa, mas é tranquilo, né? É só ele colocar aqui uma armadura para completar o resto da altura da parede, né? E coloca aqui um comprimento de transpasse. Se fosse só isso, até seria aceitável, né? Embora aqui seja ruim a gente fazer um transpasso da barra na região tracionada, mas dá para fazer, né? Só que o que o EBEC faz? Ele não faz isso aqui, ele acaba colocando essa barra aqui que eu falei para fazer o pedacinho que falta, né? O EBEC coloca uma barra que vai até embaixo também, que são essas 2 barras aqui, ó. Então ele poderia fazer um negócio pegando só a pontinha aqui que faltava, né? Só esses 50 centímetros restantes, né? Mas não, ele vem com a armadura até embaixo, então acaba ficando exagerado, né? Quando eu conversei com alguns colegas que estavam fazendo o projeto e tirando dúvida, eu estava explicando essa parte, né?
Eles até pensaram, pô, eu achei que estava errado mesmo, mas como eu vi as duas armaduras sobrepostas, eu achei que precisava das duas áreas de aço aqui, né? Que estava fazendo uma redução, mas não, ele não precisava das duas áreas de aço, só precisava de uma área de aço, só precisava de uma das duas barras, aqui na parte de baixo só precisava de uma das duas, ou essa aqui do L, ou essa daqui, né? Assim, no caso, eu preciso dessa aqui em L para poder fazer essa dobra, né? Mas a quantidade de aço em si não precisava ser repetida, né? Bastava uma vez. Então aqui está dobrando a quantidade de aço que você precisa, né? Em vez de fazer esse detalhezinho aqui, está botando a armadura do fundo até o topo, né? Então o que eu faço aqui nesses casos? Eu elimino essa armadura aqui manualmente, tá? E essa armadura aqui, pequenininha, eu coloco ela, eu cresço o comprimento dela para vir aqui até aqui em cima. Eu faço o detalhamento todo só com essa armadura. Tá, joia? Isso também dá uma redução bacana no detalhamento da piscina, né? Aqui não é que dá uma redução, né? A gente evita de onerar o detalhamento da piscina, tá? Então vamos ver se o pessoal tá tranquilo aqui. O pessoal postando as dúvidas, né? Lembrando ainda do sorteio, né, gente? Postar a hashtag Maratona GBL, que eu vou fazer o sorteio daqui a pouco. E comentar aqui, né? Deixa eu ver, economia da piscina. É só fazer o comentário aqui, que a maioria já deve saber, né? Mas eu tenho um site aqui com alguns cursos, né? E dentre esses cursos, o principal curso que eu tenho são os cursos de EBERIC, né? E eu tenho aqui o curso de especialista em EBERIC, né, concreto armado, que é um combo, né, dos principais cursos que eu tenho, né? Que é o curso de configuração de projeto, o curso de EBERIC Bosch Figueiredo e o curso de otimização de pilares no EBERIC, né? E eu tenho, para quem compra o combo de especialista em concreto armado, né, que é especialista em EBERIC, ele, além de ganhar esses três cursos, são os três cursos mais avançados, ele também ganha bônus de relatórios do EBERIC, né, para você entender todos os relatórios que o EBERIC gera, e também tem um bônus com as aulas que o curso que o EBERIC não faz. Aqui a gente vê alguns casos de cálculos que o EBERIC não faz, tá? Nesse bônus aqui a gente vai entrar mais a fundo e eu vou fazer exemplos numéricos em cada um, tá? Estou até atrasado com essas aulas aí, mas brevemente eu vou estar postando essas aulas aqui completinho, com todos os exemplos que eu conheço de cálculos que o EBERIC não faz, e os exemplos manuais, resolvido manualmente, né? Então esse aqui é o curso que eu estou acostumado já a comercializar, especialista em EBERIC. Estou abrindo uma nova turma agora, né? Para quem quiser participar, quem estiver participando da maratona de EBERIC, dessa sequência de lives que a gente está tendo agora, e quiser entrar nessa turma que eu estou abrindo agora, é só usar aqui o cupom especialista, tá? Basta digitar o cupom especialista, que você vai ter um desconto especial de 10% por estar acompanhando a maratona, tá? Então aqui abaixo do vídeo tem o link, curso especialista em EBERIC concreto armado. Você clica aqui, ele vai te direcionar para a página, aqui está falando o conteúdo que tem, você compra o curso e aplica o cupom no carrinho que você vai conseguir acesso ao curso, acesso a esses três cursos, tá? E mais esses bônus aqui. Se você já tem algum desses cursos, me chama no privado que eu vou gerar um cupom. Você não vai precisar pagar 2 vezes pelo curso. Ah, eu já tenho o curso de configurações de projeto do EBERIC, né? Preciso pagar o volume integral do curso especialista em EBERIC? Não. Você tem um desconto proporcional ao curso que você já tem, tá? Se você me chamar no privado, todo mundo tem meu número, né? Tá aqui. Quem não tiver meu número ainda é só entrar no meu grupo do WhatsApp, que eu estou sempre ativo por lá, né? E me chamar lá, que a gente conversa. Eu gero um cupom especial para quem já tem algum curso, né? E o que eu estou lançando hoje, né, que vai andar em paralelo, é o especialista em EBERIC, concreto e fundações, que além desses 3 cursos que eu citei, eu vou estar incluindo o curso de otimização de fundações no EBERIC, que eu citei agora há pouco, né? E o de otimização de muro de arrimo, tá? E além desse também o relatório de EBERIC, que o EBERIC não faz, tá? Que são os bônus que já tem no especialista de EBERIC normal. Então, o especialista de EBERIC concreto e fundações vai incluir, é o curso especialista que já existe, mais aqui, é o curso especialista que já existe, mais essas aqui voltadas mais para a parte de fundações e obras de contenção, tá? Aí nesse aqui de fundações, que ele é novo, que não tem no site ainda, né? A gente aborda o que? A gente aborda, eu vou mostrar vários conceitos de fundação que a gente vai poder utilizar para otimizar a estrutura, né?
Ó, de fundações. Vou falando normalmente do cálculo da força horizontal aumento máximo, eu vou fazer o cálculo completo de modificação da fundação com sapata de divisa, com sapata rígida, com sapata flexível, com bloco sobre estacas, vou dimensionar as sapatas, dimensionar o bloco, fazer do projeto inteiro, tá? Que às vezes eu faço um exemplo isolado, né? E se fica na dúvida de como aplicar, juntar tudo e aplicar. Isso aqui eu vou aplicar tudo junto, né? E vou mostrar aqui, para o caso de sapata, você provavelmente está utilizando tensão admissível menor do que a tensão real, tá? Tipo aqui NSPT sobre 5, né? Você tem um SPT 10, divide por 5, vai dar 2 kg força por centímetro quadrado, né? Não é para você configurar 2 no EBS, você pode configurar um pouquinho mais do que 2, tá? Eu vou mostrar como você pode saber qual o valor certinho para você considerar no EBL, tá? Para quem usa TQS, por exemplo, coloca NSPT sobre 5. Para o EBL, em especial, você pode colocar, por causa do jeito como o EBL calcula a sapata, você pode colocar uma tensão admissível um pouquinho maior, tá? Eu vou explicar isso no curso. Então, a gente tem aqui tudo que tem no curso de especialista em EBL concreto fundações, tá? Vou aqui dar uma olhada nas dúvidas. Tá beleza, pessoal? Vamos lá. Vou dar uma olhadinha aqui nas dúvidas, daqui a pouquinho um sorteio, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Quem tiver gostado aqui, dá uma curtida pra gente aí. E vamos ver aqui. Pessoal dando boa noite aí. Boa noite, pessoal. Vamos ver aqui, áudio ok. Bastante gente participando, gostei de ver. Aqui, ó, essa tabela é para pilar de centro. Olha, Marcelo, não, porque o que acontece, a gente tem, né, ele está comentando, né, só para quem não pegou o começo, tô falando aqui, né, dessa situação aqui, desse cálculo que a gente fez do complemento equivalente, né, você deve ter olhado isso aqui e perguntado se esse cálculo é para pilar de centro, porque eu falei aqui, seção crítica do pilar centro. Então, vamos só recapitular, né? Quando a gente faz o cálculo manual, a gente aprende na faculdade que esse pilar aqui é um pilar intermediário ou pilar de centro, né? Esse aqui é um pilar de borda e esse aqui é um pilar de canto. A gente aprende isso, ok? Independente do pilar ser de centro, de borda ou de canto, essa fórmula aqui é válida, tá? Então, para qualquer um dos três pilares, você pode fazer essa verificação aqui, igual eu mostrei no início do vídeo, ok? Tem uma outra situação que o EBL, quando calcula o pilar, ele também calcula um pouquinho diferente do que a gente faz no cálculo manual, né? No cálculo manual, normalmente a gente sempre verifica a seção de centro, né? A gente acaba sempre colocando a excentricidade de segunda ordem, enfim. O EBL que faz o cálculo de uma forma diferente, e ele separa o cálculo em, por exemplo, esse pilar aqui, ele faz um cálculo pegando a seção do topo, com o momento efetual atuando no topo, né? Ele pega a seção de base, tá? E pega a seção de centro. Então vai ter, deixa eu gerar um relatório de memória de cálculo aqui. Memória de cálculo. Pilares, cálculo detalhado. Vou dar um OK aqui e vou deixar ele gerando o relatório. No cálculo do EBL, tem algumas situações, a seção crítica no dimensionamento foi seção no topo, né? Em alguns casos foi seção na base, em alguns casos vai ser na seção de centro, tá certo? Isso aqui é um pouquinho diferente do cálculo que a gente faz manual, ele acaba ficando a favor da segurança, né? E a gente sempre joga a excentricidade de segunda ordem em todos os casos, enfim. O cálculo do EBL acaba sendo um pouquinho mais refinado por ele fazer essa distinção entre topo, base e centro. É um pouquinho complicado de explicar agora, mas o que eu queria mostrar é isso aqui, ó. Pilar P1, seção crítica, topo. Tá? Então nesse aqui, não adianta fazer aquele cálculo que eu mostrei para tentar reduzir a armadura do pilar, porque a seção crítica foi de topo. Pilar P2, seção crítica de centro. Nesse caso aqui sim, vale a pena você testar aqui para tentar reduzir o comprimento de flambagem. Pilar 3, seção crítica de centro.
pilar 4, seção crítica de centro, e por aí vai, né? Tem pilar que vai ser crítico no topo, tem pilar que vai ser crítico no centro, tem pilar que vai ser crítico na base. Quando for crítico no centro, você abrir aquele relatório e vir que a seção crítica é de centro, vale a pena você fazer esse cálculo aqui para poder calcular o comprimento equivalente correto, para poder reduzir o momento de segunda ordem, tá? Esse momento de segunda ordem aqui, para tentar reduzir a armadura. Se a seção crítica for de topo ou de base, não vai adiantar nada você fazer essa mudança. Você vai mudar, mas não vai resolver, não vai diminuir nada na armadura, tá? Porque quando a seção crítica é de topo, o comprimento de flambagem não entra no cálculo, tá? Deixa eu ver aqui. Ficou claro, o Marcelo? Tá? Você responde se ficou claro pra gente aí. Ricardo, o TQS também apresenta esse erro de comprimento pilar? Se não me falha a memória, é que eu estou na dúvida. Se não falha a memória, ele considera do mesmo jeito. Mas ele também permite que você edite. Tá? Foi um pouquinho mais enjoado editar no TQS, mas ele também permite. Tá? Mas agora você me deixou até na dúvida, eu vou ter que dar uma conferida depois. Não estou lembrando de cabeça. O Leonardo perguntando como identificar qual é a seção crítica do pilar. O relatório já traz esse resultado no local? Traz sim, foi justamente o que eu acabei de mostrar aqui. É que eu já fechei o relatório, né? Mas foi justamente o que eu acabei de mostrar aqui. Se você quiser fazer para um pilar apenas, né? Só você vir aqui, seleciona o pilar, seleciona o lance e vem aqui em cálculo detalhado. Tá? Se você quiser já gerar de uma vez para todos os pilares, você gera a memória de cálculo. Igual eu mostrei aqui, memória de cálculo, pega pilares, cálculo detalhado. Olha o Paulo aqui. Em caso de pilares de pé direito duplo, tem alguma redução ou tem que fazer o pilar mais largo mesmo? O caso de pé direito duplo é um caso delicado, né? Que o comprimento de flambagem fica bem elevado, a esbeltez fica bem elevada, né? Não teria nenhuma redução, não. Vai para pilar de pé direito duplo, isso aqui vai continuar valendo, né? Você talvez consiga reduzir um pouquinho o pé direito duplo, você talvez consiga reduzir um pouquinho o comprimento equivalente, né, do pilar com pé direito duplo usando isso daqui. Mas fora isso, a solução é só mesmo você aumentar a esbeltez, aumentar a largura para aumentar a esbeltez. Aí tem uma situação que é a seguinte, o Eberic, ele faz pilar com esbeltez até 90, né? Por padrão, todo Eberic faz esbeltez até 90. Se você tiver o módulo de pilar esbelto, ele calcula esbeltez até 140, tá? Então aqui, ó, essa esbeltez aqui, qualquer Eberic chega até 90, né? Se você tiver um módulo de pilares esbeltos, você consegue até 140. A norma permite que você calcule pilar com esbeltez até 200. O que às vezes você pode precisar fazer, o que? Às vezes seu pilar está com esbeltez de 141, né? Ou 150, 160, enfim. Está com esbeltez maior que 140. E às vezes aquele pilar com esbeltez de 141, ele vai passar com 4 barras de 10. Pode acontecer isso, tá? É possível. Às vezes a carguinha é tão pequena que vai passar com 4 barras de 10. Não, nem sempre, tá? Mas às vezes vai. Mesmo assim o Eberic vai dar erro, porque ele não calcula, né? Aí nesse tipo de situação você pode pegar os seus resultados do relatório, os resultados dos momentos no pilar, né, e jogar no Pcalc, que é um programa aqui programa do Sander, né, que ele calcula, ele sempre calcula pilar. Você consegue lançar o seu pilar aqui, ele faz o dimensionamento do pilar para você, tá? É um pouquinho enjoadinho fazer essa transferência dos valores do Eberic para o Pcalc, tá? Um pouquinho enjoadinho, mas dá para fazer, e lá no curso de otimização de pilares eu mostro como fazer, tá? Você pode usar para poder calcular pilar com esbeltez maior que 140. Talvez resolva a sua situação sem você precisar aumentar a espessura do pilar, tá? Jeremias aqui. Então, só complementando o Paulo, para passar no índice de esbeltez, né? Pode ser que ao você adotar ao você fazer esse procedimento aqui, se você conseguir reduzir o comprimento equivalente, isso vai reduzir sua esbeltez.
Então, às vezes a SBOT está dando 142, 143 e você consegue reduzir o LE, ele pode cair abaixo de 140 e você consegue calcular o pilar. Tá? Às vezes você não tem um modo de pilares esbeltos, né? E a sua SBOT está dando 92, 93. É a mesma coisa, você pode às vezes conseguir ajustar esse comprimento equivalente aqui e vai reduzir a SBOT, se ficar abaixo de 90, você vai conseguir calcular no próprio EBEC. Se o seu pilar tiver com as SBOTs maior que 90, você não tem um modo de pilares esbeltos, você pode também pegar os valores e jogar no Pcalc, sem problema, ok? Só você ter cuidado na forma de fazer e como comentei lá no curso de otimização de pilares, eu mostro como é que faz. Jeremias, professor, no caso de pilares que nascem em vigas, isso também é uma situação crítica? Você disse uma situação crítica para eu ser obrigado a fazer essa verificação? Porque só para contextualizar, né? Eu falei que quando o pilar, a seção crítica for de centro, né? Eu posso usar essa relação aqui para tentar diminuir o comprimento equivalente e diminuir a armadura, né? Tem situações em que eu não só posso, como devo fazer essa verificação. Porque são situações em que o EBEC pode estar calculando errado o comprimento equivalente, né? Que foi nesse slide aqui. Que era quando ele estava travado no nível superior por uma laje e no nível inferior por uma viga, né? Então, independente de ser o pilar nascer em viga de transição ou não, isso não vai interferir, tá ok? Não vai interferir. Se ele nasce em viga de transição ou nasce na fundação, esse cálculo aqui continua sendo o cálculo utilizado pela norma, tá? Então, ele nasce em viga de transição. Mas foi uma boa pergunta, cara. Ó, o grande Roberto aqui. Nessa correção de pilar com viga em balanço, você tem que alterar a vinculação também? Não precisa, Roberto. Quando ele está falando aqui, eu dei esse exemplo aqui. Opa! Pilar com viga em balanço. Pilar que recebe viga em balanço, na verdade está aqui no projeto, né? 3D. Quando tem uma viga em balanço travando o pilar, né? Na verdade não trava, a Beric enxerga e trava, e na verdade ele não trava. Aqui eu falei que nesses casos, ó, esse aqui é o pilar P2/1. Tá aqui. Eu ajustei aqui para 6 metros, mas ele continua aqui rotulado, tá? Não precisa mudar ele para que tenha engastado livre aqui, mas não, você pode deixar rotulado aqui. Porque na verdade ele vai entender que esses dois lances aqui são um só, tá? Tanto o L4 quanto o L3 é um só. É um lance só com 6 metros de comprimento, né? E ele no topo é rotulado e na base é rotulado também. Então não precisa trocar aqui para engastado livre não. Tá? Mas eu entendi o que isso quer dizer, que ele seria engastado na base livre no topo, aí ele ia emendar com L4 no parte livre e ficar engastado em cima. Não. Você pode considerar rotulado mesmo. Tá, ok? Só o que você precisaria fazer. Aí depois que você encarar a consciência, você pode conferir a SBOT calculada, né? Para ver se está certinho. Um detalhe que eu não comentei é quando você tem um pilar assim, com o pé direito duplo, muitas vezes a seção mais crítica está aqui. É a seção de centro. Um pilar com essa altura toda, provavelmente a seção mais crítica vai ser de centro. Então, o mais crítico nele vai ser a eventual flambagem aqui na região central. Então, o mais crítico nele é acontecer isso daqui. Opa! Acontecer isso aqui. Ele flambar, né? E pode flambar tanto para um lado quanto para o outro, né? Então, a região mais crítica aqui, quando a seção crítica do pilar é de centro, a região mais crítica dele está aqui no meio, né? E aí, como é que funciona o detalhamento automático do EBERIC, né? Ele vai vir aqui, ele vai botar a armadura no primeiro lance e colocar um comprimento de transpasse aqui e vai começar a armadura do outro lance, né? Vai fazer uma emenda aqui. Justamente o que eu acabei de falar, que é a seção mais crítica, que é a seção onde vai ter o maior risco de ter flambagem. Na região com o maior risco de flambagem, emenda na armadura. Isso aqui não é legal. O próprio EBERIC tem uma alternativa da gente corrigir isso como? Esse pilar aqui, a gente pode colocar aqui o detalhamento contínuo no lance, tá? No caso, quando a gente marca aquilo ali,
ele já até marca automaticamente o lance de cima, né? Quando você marca isso aqui, se você for gerar o detalhamento, ele já vai gerar o detalhamento contínuo aqui, ó, desde lá de baixo, vai passar direto aqui, vai chegar até o topo aqui no andar de cima, vai dar um começo de transpasso para emendar com o andar de cima, né? Então ele não faz a emenda aqui no meio. Esse é um detalhe muito importante quando você tem essa situação aqui de pilar com pavimento duplo. Eu tenho até uma obra perto de casa aqui, na verdade a obra não é minha, tá? Uma obra que eu passo em frente, direto, toda vez que eu saio de casa eu passo em frente à obra. Eu ia tirar uma foto, esqueci. Mas eles têm pilar com pavimento duplo e eles fizeram a armadura igual eu tinha desenhado antes, com a emenda aqui. Essa forte condensação motor é um problema, né? Fizeram a armadura aqui e fizeram a emenda aqui. Eu saí ontem ou anteontem, fui no mercado, passei em frente à obra, tava esse lance de baixo aqui concretado, tinha um andaime do lado aqui, tinha dois funcionários, parecia ser tipo o mestre que tá com capacete branco e mais o armador, brigando para conseguir encaixar a armadura desse pedaço de cá, nesse pedaço já estava concretado. Porque aqui tinha um andaime, não tinha laje, não tinha nada perto aqui construído, só tinha uma viga chegando na outra direção. Ou seja, uma situação muito difícil para o funcionário se posicionar para poder colocar a armadura, né? E tem que colocar certinho no prumo direitinho para ficar certo, para ficar correto, né? E eles, assim, eu fui no mercado, voltei, levei uns 20 minutos, meia hora, e eles estavam agarrados no mesmo pilar. E longe ainda de dizer que estava terminando, que ainda estava toda torta a armadura, estava bem complicado ali. Fora de uma situação ruim de um risco de segurança no trabalho mesmo, né? Então, tem como fazer o transpasse aqui no meio? Tem. É só você aumentar aqui o comprimento de transpasse dessa região aqui. Você aumenta, você dobra o comprimento de transpasse, você emenda, enfim. Você pode aumentar o comprimento de transpasse para poder fazer funcionar? Pode, mas aumenta risco e aumenta o risco de execução também, ok? Então, deixa eu ver aqui. Mais alguma dúvida? Estou achando bacana que a quantidade de gente assistindo a live está aumentando ao invés de diminuir com o tempo, né? Vamos lá, vou começar a fazer umas lives mais tarde, né? Mas, tipo altas horas, né? Começar mais tarde. Vou charar aqui. Nesse caso do pilar sem elevação, ele não manteve em 3 metros por conta da continuação da viga do outro lado que estava sem elevação e continuou travando ele. Olha, bem observado que eu fiz aqui. Mas eu olhei pelo lado de cá, não foi não? Ah, não, tá certo, foi o daqui, né? Vamos botar aqui também. Mas foi bem observado. 30 aqui. Tá, então todas as duas vigas estão com elevação, as duas vigas estão invertidas. Na verdade é uma viga só, os dois vãos da viga estão invertidos, né? Então, 30 centímetros acima. E vamos ver aqui o pilar P2. Vou processar rapidinho aqui. O que o Xará falou ali é que essa viga subiu, né? Mas essa viga que estava aqui embaixo, sem ser invertida, né? Ela estava travando o pilar. E estava travando aqui no nível mais baixo, né? Então, vamos ver aqui. Esse aqui é o pilar. P2, não era? P2. Se eu ver aqui P2, ó, continuou 3 metros, tá? Então, não é porque tinha viga na outra direção travando no nível, não. É porque se eu não colocar aqui uma elevação, ele não vai entender que tem que aumentar o comprimento, tá? E de qualquer forma, se ele entender, se a armadura ainda vai continuar parando aqui aonde não devia, tá? Então, a gente tem que botar essa elevação aqui para poder fazer com que tudo ficar a armadura certinha chegando até o final, né? E para ajustar o comprimento equivalente no cálculo, né? Deixa eu ver aqui, o pessoal está com as perguntas muito boas hoje. Acho que o Marcelo está só concordando aqui com o Pedro na posição dele aqui. Ó, o Fernando na área aqui, Fernando Rogério. Pedro, para se fazer a análise do pilar, como saber qual o H do pilar para usar na fórmula? Tá? Pergunta muito boa, tá? Quando a gente está fazendo a verificação aqui, ó, esse pilar aqui tem 15 por 30, né? Essa direção aqui tem 15, né? E essa aqui tem 30, tá?
Então, quando você estiver fazendo a verificação do comprimento de flambagem na direção de maior inércia do pilar, você vai pegar os 30 centímetros, né? Pegar a dimensão de maior inércia do pilar. Só fazer um paralelo aqui para ver se fica claro, né? Olha essa imagem aqui, né? Vou pegar aqui. Estamos analisando esse pilar aqui. Vou até pegar o do print mesmo. Estamos analisando esse pilar aqui. Qual o H que eu vou usar? Se eu olhar essa imagem aqui e olhar para cá, né? Ó, o L0 é quem? O L0 vai aqui do fundo da viga de cima até o topo da viga de baixo, é o L0. O L, né? Vai aqui do eixo da viga de cima até o eixo da viga de baixo. E o H vai ser essa espessura aqui do pilar. Tá? Agora, se eu estiver pegando, isso aqui vai ser o LE. Isso aqui tudo para calcular o LE na direção H, que o Eberic chama. Esse LEH aqui. Para esse pilar aqui, nós calcular o LEB na direção B, a gente pegaria daqui, igual a gente fez aquela hora, né? E aí, transpassando aqui, tem aqui do topo da laje até o topo da viga. Aliás, desculpa. Do fundo da viga aqui até o topo da viga aqui seria o L0, de eixo a eixo vai ser o L, e essa espessurazinha aqui de 15 centímetros vai ser o H. Ok? Vê se ficou claro aí pra gente, Fernando. O Rodrigues aqui perguntando como seria o detalhamento da armadura de suspensão na viga invertida. Olha, você pode fazer um estribo mesmo, tá? Usar que é para viga, apoiada em viga, a armadura de suspensão é o próprio estribo. Tá? Não sei como você tem uma viga mais alta apoiando na viga mais baixa, mas pode ser um estribo normal, não precisa inventar não, é o meu estribo normal. O Edson perguntou a mesma coisa, né? O detalhamento vai ser o estribo normal para esse caso, tá? Tá? Vamos só lembrando aqui, né, pessoal, do Jabá, né? Quem tiver interessado em se aprofundar mais no Eberic, curso de especialista em Eberic Concreto Armado, né? Com os 3 principais cursos e mais esses 2 bônus aqui, né? E de especialista em Eberic Concreto Fundações, pegando ainda aqueles 3 cursos, mais 2 cursos na parte mais de fundação e contenção, e mais os 2 bônus, né? Cupom aqui de 10% válido até essa semana. Só usar o cupom especialista lá no site, tá? Vale a semana inteira para poder ter um desconto de 10%. Deixa eu voltar aqui nas perguntas, daqui a pouquinho o nosso sorteio, né? O Marcelo Barbosa falando que nesse caso é melhor unir os blocos, né? Você deve estar falando de quando eu citei aqui da fundação que tinha as estacas próximas, né? Então, poderia unir o bloco, seria uma alternativa, mas aqui ia ficar um bloco bem parrudo, né? Ia gastar bastante concreto aqui para pegar os 2. E o cálculo também é meio chatinho de bloco associado, né? Aqui uma possibilidade seria gerar o bloco, mas é ruim, né? Pegar o bloco na direção mais rígida, pegar na direção menos rígida do pilar. Eu não lembro aqui qual foi a solução que a gente deu. A gente mexeu bastante nisso daqui. Não sei se a gente fez... Pegou esse aqui e fez um bloco. Não
lembro se fez 3 estacas assim. Não lembro qual foi a solução, mas a gente pensou, quebrou bastante a cabeça aqui. Conseguimos dar um jeito de ficar, de afastar aqui todo mundo certinho, não ficar ninguém menor do que aquela distância, né? De 3 vezes aqui o diâmetro da estaca. Na verdade, não é que seja proibido você executar a estaca com distância menor que 3 vezes o diâmetro, né? No caso, geralmente eu adoto 3 vezes o diâmetro para estaca escavada e 2 vezes e meio para estaca cravada. Não é proibido fazer diferente, mas se ficar menor, você vai acabar reduzindo a capacidade de carga da estaca, né? Por causa do fator de grupo, né? Então, às vezes, essa estaca aqui de 50 aguentava 850 kN, se você respeitar esse espaçamento. Se você colocar menos, vai cair, vai 700, 600, 500. O problema é você saber quanto que vai cair, tá? Se você for um geotécnico fodástico aí que souber fazer essa conta, você pode aceitar diminuir, né? Para nós, meros mortais, é melhor a gente dormir tranquilo e deixar os 3 vezes de diâmetro, ok? O Paulo, essa parte da redução na armadura da piscina, que eu me lembro, acontece em escadas com engaste no patamar também, ou não? Olha, Paulo, não estou lembrado agora não, mas eu vou dar uma olhada depois. Talvez você manda para mim aí no WhatsApp para poder ver, que eu não estou lembrado não. Porque a armadura negativa atravessa o patamar e ainda o airbag detalha uma armadura superior no patamar na mesma direção. Ah, tá, entendi o que você quer dizer. Vamos aí. Você quer dizer, deixa eu pegar um espaço aqui. Tá tipo... Ih, caramba. Ele coloca uma armadura superior aqui na escada e ainda vem com outra armadura vindo do lance, né? E acaba as 2 armaduras atravessando a escada toda, né? É capaz de acontecer isso sim. Dele não enxergar que essas armaduras estão se sobrepondo aqui, que poderiam ser unidas, né? É bem capaz de acontecer isso sim. No TQS dá muito isso também. A Laura, meu sonho é aprender sobre sapato de canto, sapato de divisa. Olha, de canto eu raramente faço, só se a carga for muito baixa. Mas de sapato de divisa, tem lá no curso de fundações, tá? Grande Mário Duarte aqui, prestigiando a gente. Tá sumido, hein, Mário? Muito projeto, né, cara? Então, Laura, sapato de divisa eu já tenho até uns vídeos no canal mesmo, tá? Você pode procurar aqui. Já pode ir direto aqui. Ó, sapato de divisa com pilar alargado, tá? Tem mais sapato de divisa, só pesquisar aqui, beleza? Então, Rodrigues, qual a diferença entre o curso de fundações e fundações sem erro? Na verdade, esse curso de fundações que eu estou falando aqui, ele é fundações específico para o EBERIC, tá? Calma aí. Esse curso de fundações que você tem aqui, ele é específico para o EBERIC. Eu vou ensinar a fazer o cálculo manual de sapata, o cálculo manual de bloco, o cálculo da estaca, nesse curso aqui de fundações, tá? Mas eu não vou entrar tão a fundo igual o de fundações sem erro, que é o cálculo manual já bem mais completo, né? Que é... Que assim, o de fundações sem erro voltado para o cálculo manual, para você saber calcular na mão vários cálculos que os programas muitas vezes não fazem ou fazem de forma exagerada, igual eu citei ali da sapata associada, né? No caso do curso de fundações no EBERIC, né? Eu vou estar mostrando a parte de cálculo manual de uma forma mais breve, né? Não vai ser tão completo. Só que eu já vou ter planilha, por exemplo. Você não vai precisar calcular a sapata flexível na mão.
Você vai poder copiar o relatório do EBERIC, colar no Excel e já vai te dar o resultado. Eu vou mostrar como é que funciona o cálculo para você saber, para você criticar os valores, para você entender o que você está fazendo. Mas já vai estar direto ali na planilha, ok? No caso do bloco que eu mostrei ontem, calcular por Fusca é mais barato que calcular por Levou, ok? Também você vai ter uma planilha lá que você vai copiar e colar e já vai te dar o resultado. E vai ter aula explicando como calcular manualmente o bloco por Fusca. Tá? Então, isso daqui vai ter nos dois. O curso de fundações sem erro, ele não inclui mais coisa, né? Ele inclui dimensionamento de bloco com estaca tracionada, só tem no fundação sem erro. Dimensionamento de sapato com tração, né? Dimensionamento de estaca com flex tração, nos casos mais cálculo de recalque em sapato em estaca, só tem no fundação sem erro. Tá? O dimensionamento estrutural da estaca, o EBERIC também não faz, então você também só tem no curso de fundação sem erro, porque não faz sentido eu botar um curso voltado para o EBERIC se o EBERIC não faz a armadura da estaca, né? Então a diferença é que se você já manja de fundação, você não precisa, não está preocupado em aprender essas coisas aqui mais avançadas. Se você só quer fundação para o EBERIC, você pode pegar o de fundações no EBERIC, tá? Se você quer, você precisa se aproximar, tipo a Laura aqui que quer aprender essa parte de canto e de divisa, que tem soluções de fundação que ela ainda não conhece, que quer aprender. Pega as fundações sem erro, que vai atender melhor, tá ok? O Paulo, voltando para os pilares a respeito da norma de desempenho, sobre os pilares de largura menor que 14, por exemplo, 12, o EBERIC subdimensiona esses pilares? Então, Paulo, o pilar de 12, não é que ele superdimensiona, ele vai calcular o pilar de 12 igual era na norma anterior, na NBR 1018 de 2003, né? Então ele vai pegar o gama F de 85, e vai calcular igual calculava na norma anterior, tá? Não tem diferença nenhuma não. Jeremias, quando o pilar nasce em viga de transição, o tamanho da viga que recebe o pilar geralmente é bem maior que a viga de cima que apoia no pilar. Com isso muda o comprimento equivalente do pilar. Então vamos lá aqui. Que vai ficar um caso parecido com o que eu falei, né? Tipo, eu tenho um apoio embaixo, uma altura muito maior do que o apoio, tipo, o elemento que trava o pilar embaixo tem uma altura muito maior do que o elemento que trava o apoio por cima. Então vai ter um problema no comprimento sim. Tá certo, Jeremias, perfeito. Não tinha enxergado isso não, mas está perfeito. Acho que você que perguntou isso agora há pouco, né? Eu não tinha enxergado, mas está perfeito. Tem toda a razão. Professor, quando posso considerar o pilar travado, levando em consideração a inércia pilar-viga? Então, tanto o pilar, por exemplo aqui, ó, tanto o pilar quanto a laje, ele trava o pilar, desculpa, tanto a viga quanto a laje travam o pilar, né? Essa viga aqui não trava porque ela está sozinha, né? Por que essa viga aqui trava? Porque para o pilar flombar, ele tem que empurrar a viga, para empurrar a viga tem que apoiar o pilar aqui. Então, a viga está ligada ao resto da estrutura, está dando um comportamento único, né? Esse aqui não, se o pilar empurrar a viga vai andar junto, tá? Tá acabando a bateria, eu tô de olho aqui, é porque quando eu coloco a bateria, às vezes dá um chiado, então eu tô meio que indo e voltando com o carregador aqui para poder não, não deixar, não ficar muito tempo com o carregador para não atrapalhar o áudio. Mas é bom você lembrar, né? Senão a live vai acabar no meio, né? Então, beleza aqui, deixa eu ver, pessoal, se tiver mais alguma dúvida aí, eu vou já copiar aqui para fazer o sorteio. Tá, enquanto aqui eu faço o sorteio, se vocês tiverem alguma dúvida, né? Calma aí. Eu já coloquei aqui todos os comentários, né?
Então aqui todos os comentários, todo mundo, tá, gente? E eu vou filtrar aqui, ó. Na segunda, a gente teve, ó, 34 comentários. Na terça, 29. Na quarta, opa, deu alguma coisa errada aqui. Setenta e dois teve isso tudo? É. Então vamos lá. 34 mais 29 mais 72, né? 135 comentários, né? Então eu vou criar aqui uma função aleatória entre 1 e 135 e vou deixar o Excel escolher quem vai ser o vencedor, tá? Então, 94, né? 94 são comentários de hoje, né? Porque aqui estava do 34. Os primeiros 34 comentários estavam aqui, depois mais 29. Então aqui 94 menos 34 da segunda menos 29 da terça. Aí, porque toda hora ele troca. Desculpa, então 94 aqui eu tenho que 94 menos o 34 da segunda menos o 29 da terça. Então, o 31º comentário de hoje, tá certinho, gente? Vocês fazem auditoria para não deixar eu fazer burrado. Pode ter gente que mandou mais de uma vez, mas se eu olhar que tá repetido, eu vou cancelar, tá, Paulo? Bom você ter comentado aqui, eu vou olhar aqui quem ganhou, mas se tiver postado mais de uma vez, eu não vou contar não, tá bom? Então, 31º comentário de hoje. Esse aqui eu não tinha pego. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse aqui foi meu mesmo também. 9. 31º, né? 31º. Aqui, ó, 31º. Ó, Renato Silva. Vamos ver se o Renato tinha postado mais de uma vez. Ó, postou uma vez só. Então, o Renato aí postou, mas ele postou nos 3 dias, né? Porque o combinado era nos 3 dias. Renato Silva aqui. Peraí. E o Renato só postou boa noite, hein? Tinha que ter postado os 3 dias. Bom, já que ele não ganhou, vou usar a função aqui de novo. Cento e 126. Mas foi um dos últimos, né? 63 aqui.
Ó, Janaíne Mendonça. Vamos ver se ela postou mais de uma vez hoje. Postou uma vez só, vamos ver se ela postou ontem. Tomara que tenha, porque eu tô querendo acabar isso logo. Se eu quisesse trabalhar fazendo sorteio, eu tava na telecena, né? Janaíne não postou na segunda. Renato falou que postou os 3 dias sim. Renato, eu posso ter copiado errado então. Vou fazer o seguinte. Eu vou deixar o Renato então, como vencedor, já que falou que postou os 3 dias, e vou confirmar lá, tá? Se não tiver postado, eu faço um sorteio novo depois, faço outra live, chamo o pessoal no grupo, faço alguma coisa, tá ok? Então vou seguir a confiança aqui do Renato, que falou que postou os 3 dias, vou dar o ok para ele, tá ok? Então, Renato aí, vencedor do nosso concurso, ganhou um curso de especialista em Embedding, tá? Quem não tiver ganhado o concurso, né, tem a opção ainda de usar o cupom especialista, vai ganhar 15%, 10% de desconto. E aqui alguns instrutores que eu vou estar acrescentando também nas aulas do Embedding, que não faz, na verdade não que ele não faça, mas que precisa de verificações extras, né? Esse caso aqui, quando a gente tem essa mão francesa para poder segurar o balanço, né? Tem as verificações extras que precisa fazer aqui na flecha, na rigidez do pilar. Esse caso aqui de viga e transição com o pilar nascendo próximo do apoio de baixo, né? Isso aqui acaba funcionando como um consolo, a gente tem que calcular dessa forma. Né? Esse caso aqui, quando eu tenho o bloco, a alavanca chegando no mesmo nível do bloco, né? Também precisa de umas verificações extras, precisa colocar uma armadura de suspensão aqui dentro do bloco, tá? Por conta, o pilar descarrega na viga, a viga descarrega no fundo do bloco aqui, né? E o bloco é calculado com a armadura, como se a carga viesse do topo, não do fundo. Então a gente precisa levantar essa carga aqui. Então vários detalhes assim eu vou estar mostrando no curso de especialista em Embedding, beleza? Então, pessoal, tem mais alguma dúvida aí? A gente fecha aqui e encerra a nossa semana de lives. Acho que fechou, né, pessoal? Queria agradecer a companhia de vocês, queria agradecer também os debates lá no grupo do WhatsApp, estão sempre um nível muito bom, tá? E vou ficando por aqui, e se precisar, eu tô na área aí, pessoal. E considerem aí, se puder dar uma olhada com calma lá nos cursos, ver qual que atende melhor. Se tiver dúvida, me chama também. Quem já tem algum curso que faz parte do combo, né, tem desconto, né? Já tem um desses cursos aqui, ganha desconto no curso especialista em concreto armado. Quem já tem um especialista em concreto armado e quer migrar para o especialista em concreto fundações também, é só acertar uma diferença aqui desses dois, né? Enfim, estamos na área aí, qualquer coisa, vocês sabem onde me achar lá no grupo. E vou ficando por aqui, beleza? Boa noite aí. Então, Janine, eu vou ver o caso de vocês dois aí, pode deixar. Na pior das hipóteses, eu dou o curso para os dois também, tranquilo. Não precisa chorar, não, pode ficar tranquilo aí. Eu vou olhar direitinho o que aconteceu. Beleza? Vou ficando por aqui também. Boa noite aí, pessoal.